Existe uma voz constante dentro da sua cabeça. É uma corrente de pensamentos, muitas vezes involuntária, que se funde com suas emoções para criar aquilo que a maioria das pessoas chama de eu. Essa voz, essa identidade, é tão profundamente enraizada que nos tornamos como um ator que se identificou completamente com seu personagem. Ele atua no palco da vida, seguindo um roteiro aprendido, mas não percebe mais que está apenas atuando. Essa é a essência do estado não desperto, ou espiritualmente falando, do estado inconsciente de viver neste mundo, como Eckhart Tolle descreve. Essa identificação com o roteiro do ego é tão completa que nossas opiniões, por exemplo, deixam de ser apenas pensamentos e se tornam nossa identidade. Quando alguém questiona essa ficção que criamos, imediatamente essa pessoa se torna nosso inimigo pessoal. Essa reação é automática e inconsciente, e é a raiz de muitos conflitos internos e externos, gerando uma vida cheia de problemas e dificuldades. A grande questão é que essa reencarnação do ego não acontece apenas após a morte, mas a cada momento, a cada novo pensamento que surge em nossa mente. Eckhart Tolle nos convida a uma jornada de desidentificação, de reconhecer que somos mais do que a voz na nossa cabeça. Ele nos mostra que a liberdade não está em esperar por uma próxima vida, mas em despertar para a verdadeira natureza do nosso ser, que existe além de qualquer pensamento ou emoção. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Tolle para entender como a reencarnação diária na forma do ego nos aprisiona e, o mais importante, como podemos nos libertar desse ciclo, encontrando a paz e a presença no agora. A verdadeira iluminação não está em acumular conhecimento, mas em se tornar consciente no agora de quem você realmente é. Antes de entender como nos libertar desse ciclo, precisamos primeiro compreender a sua mecânica. Eckhart Tolle explica que a maioria de nós vive em um estado de completa identificação com o condicionado. E o que é isso? É a voz na nossa cabeça, o fluxo incessante e involuntário de pensamentos, que em conjunto com as emoções, se tornam o que acreditamos ser a nossa identidade. É um estado não desperto de viver no mundo, onde somos como um ator que se identificou tanto com seu personagem que esqueceu que existe uma pessoa por trás da atuação. Acreditamos que somos a nossa história, as nossas opiniões, os nossos papéis na sociedade. Essa identificação é tão profunda que nossas opiniões deixam de ser meros pensamentos e se tornam nossa própria identidade. E como um reflexo natural e inconsciente, qualquer um que questione nossa opinião se torna inevitavelmente nosso inimigo pessoal. Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou em uma discussão, defendendo um ponto de vista com fervor, sentindo-se pessoalmente atacado, como se a sua existência estivesse em jogo? Tolle aponta que essa é a essência da vida inconsciente, um estado onde a ficção que criamos sobre nós mesmos é tão real que a defendemos com a nossa vida. E em casos extremos, isso pode até levar à violência física por uma simples diferença de opinião. Essa vida baseada em identificação é uma vida cheia de problemas e conflitos, muitos deles criados internamente pela mente não observada. Quando Eckhart Tolle fala sobre reencarnação, ele nos apresenta uma perspectiva radicalmente diferente. A reencarnação, para ele, não se limita apenas ao ciclo de vida e morte do corpo físico. Ele nos convida a enxergar uma reencarnação que acontece a cada instante. E o que isso significa? Significa que a cada vez que nos identificamos com um pensamento, estamos reencarnando naquela forma. O corpo é uma forma física, mas o pensamento é uma forma não física, uma forma de energia. Quando nos identificamos com um pensamento, não sabemos que ele é apenas um pensamento que surgiu na nossa mente. Em vez disso, nos tornamos o pensamento. Essa identificação é a essência do nosso estado inconsciente. Reencarnamos em cada pensamento e em cada emoção que surge. Quando estamos nesse estado, não somos nós que temos as emoções ou os pensamentos, mas sim eles que nos têm. O pensar acontece em nós, da mesma forma que o nosso coração bate sem a nossa intervenção consciente. É como se estivéssemos sempre à mercê das nossas próprias criações mentais. Essa é a essência do ego, uma estrutura frágil e ilusória, construída sobre a base de pensamentos e identificações.
E essa fragilidade gera um medo e uma ansiedade constantes, porque o ego, no fundo, suspeita que é apenas uma ficção. Ele tem medo de não ser suficiente, de perder algo com o qual se identificou. Então, como podemos aplicar essa profunda compreensão no nosso dia a dia? O primeiro passo é o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais desafiador: a autoobservação. Tolle nos mostra que nos identificamos com uma infinidade de coisas. Nosso corpo, nossas posses, a opinião que as outras pessoas têm sobre nós, nossos talentos e até mesmo nossos fracassos e dores do passado. No entanto, no fundo, todas essas identificações são, na verdade, formas de pensamento. Elas são experiências que a nossa mente processa e às quais nos apegamos, criando uma sensação de eu. A verdadeira libertação começa com a simples pergunta: se eu não sou meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo, minhas posses, minhas conquistas, meus fracassos, minhas opiniões, quem ou o que sou eu? Essa não é uma pergunta para ser respondida mentalmente, mas para ser sentida. É a pergunta que, por si só, pode ser o início de um despertar. Ao fazer essa pergunta, você cria um espaço, um pequeno hiato de consciência entre você e o pensamento. Nesse espaço, você começa a perceber que a voz na sua cabeça não é quem você realmente é. Ela é apenas um processo, como a batida do seu coração, que você tem o poder de observar sem se identificar com ele. Comece a observar seus pensamentos, suas emoções, como se fossem nuvens passando no céu da sua consciência. Não os julgue, não os defenda, apenas os observe. Ao fazer isso, você começa a se desidentificar e a cada respiração, a reencarnação diária na forma do seu ego começa a perder o poder. Em última análise, a vida inconsciente é como um pesadelo do qual podemos acordar. É um estado de completa identificação com o pensamento, onde nossas opiniões e emoções se tornam a nossa identidade, gerando um ciclo interminável de conflito e sofrimento. Eckhart Tolle nos ensina que a cada momento, ao nos identificarmos com um pensamento, nós reencarnamos naquela forma, renovando a ilusão de quem pensamos que somos. No entanto, a pergunta: se eu não sou meus pensamentos, minhas emoções, quem sou eu? É a porta para a liberdade. Ela nos convida a ir além do que o ego construiu e nos conectar com a nossa essência atemporal. Essa é a verdadeira libertação. Não é sobre o que acontece na próxima vida, mas sobre o que acontece no próximo instante. É a liberdade de não mais se reencarnar na próxima forma de pensamento que surgir. Então, a partir de hoje, comece a praticar a presença. Quando um pensamento, um sentimento de raiva ou de ansiedade surgir, simplesmente observe. Observe a voz na sua cabeça, sem se tornar ela. Sinta a emoção no seu corpo sem se tornar a emoção. Respire e perceba que você é o espaço onde tudo isso acontece. Não a história que está sendo contada. A sua vida é um reflexo do que acontece na sua mente. Escolha parar de se reencarnar em um roteiro que não te serve mais. Ao fazer isso, a sua vida deixa de ser um pesadelo e se transforma em um sonho real e consciente. Se essa mensagem tocou seu coração e te fez refletir, deixe o seu like para que mais pessoas possam despertar para essa verdade. Compartilhe este vídeo com quem precisa dessa luz. E nos comentários me diga qual foi a maior percepção que você teve assistindo a este vídeo. Sua participação é fundamental para que esta comunidade de consciência cresça cada vez mais.